Olá, prezados ouvintes e seguidores do Divulgar.net. É com grande satisfação e alegria que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje, a nossa convidada é Isabela Martins, que vai fazer o estudo do capítulo 47, cujo tema é autolibertação. É com você, Isabela. Olá, pessoal. Eu sou a Isabela Martins e estamos aqui hoje para estudar o capítulo 47, intitulado Autolibertação, da obra Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Nesse capítulo, o Emmanuel vai trazer uma interpretação acerca da passagem contida na primeira carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 6, versículo 7, em que diz: Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. E aí Emmanuel vai trazer a sua explicação acerca dessa passagem, dizendo: Se desejas emancipar a alma das grilheiras escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Emmanuel já começa de forma brilhante. E o que ele vai falar aqui nesse início para a gente? É que na vida a gente precisa entender que a gente veio fazer foi nos libertar dessas amarras que nos prendem ao egoísmo, a essa ideia de que nós, de que esse eu é o centro do universo. Então ele fala que para a gente viver bem e evoluir, a gente precisa fazer o curso de autolibertação, porque esse curso vai nos fazer nos ver fora dessas amarras, Faz a gente compreender que a gente pode possuir tudo, mas que a gente não precisa ter nada, que a gente pode conviver com todos, mas a gente precisa entender que esse caminho evolutivo ele é solitário. É isso que ele está tentando ensinar para a gente. E aí ele continua dizendo: se chegastes à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Então, Emmanuel está explicando para a gente o quê? Quando a gente aprende a doutrina espírita, a gente vai percebendo que a gente vem só, para as encarnações e a gente parte só. E esse caminho evolutivo, por mais que nós tenhamos essa nossa família material e a família espiritual que nos auxiliam, que a gente tem os nossos anjos guardiões, que nos dão suporte, mas a caminhada é individual, cada um que carregue a sua cruz. Claro que nada impede que nós tenhamos auxílio, mas essa caminhada, essa evolução, ela é individual. E aí ele está explicando para a gente que a gente não leva nada desse mundo. A gente está aqui para aprender a servir a todos, a nos resignar conosco mesmo, porque isso trará o nosso crescimento espiritual. Então, acima de fazer o bem porque isso me beneficia, a gente precisa entender que é preciso fazer o bem para que nós possamos crescer, fazer o bem pelo bem. E ele continua dizendo: lembra-te de que, por força das leis que governam o destino, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Ou seja, os nossos momentos de solidão nos ensinam a superar. E isso é verdade? É claro que é verdade. Como a gente cresce, quando a gente começa a ter uma vida de independência. Esses dias eu conversava com um sobrinho que havia saído há pouco tempo e precisou fazer faculdade fora e se formou fora. E ele contava para mim o quanto ele havia crescido, por ter saído debaixo das asas dos pais. O quanto aquilo foi importante. Por mais que agora ele tenha retornado, esteja de volta à casa dos pais após formado, mas que hoje ele consegue visualizar e ter uma vida de muito maior independência do que se ele nunca tivesse tido aquele voo, aquele momento em que ele se afastou. Então a gente começa a entender, e Emmanuel nos leva à compreensão de que de fato a vida é assim. Nós precisamos sempre nos superarmos e precisamos caminharmos alguns momentos em solidão de forma
individual, porque a nossa caminhada espiritual é assim. Então ele diz: consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo, por amor ao próprio bem. Ou seja, fazer o bem pelo bem, não só porque isso vai nos beneficiar. E ele continua: realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de sua tarefa. E se a gente pegar o exemplo, nem mesmo Jesus dispensou, o auxílio alheio. Quando ele estava lá na sua caminhada rumo à crucificação, a gente pode perceber claramente, que nessa caminhada ele em algum trecho contou com a ajuda de um desconhecido. Então, muitas das vezes nós precisamos compreender que, apesar de ser uma caminhada solitária, nós temos inúmeras pessoas que nos servem de anjo e nos auxiliam a caminhar, a carregar essas cruzes pesadas que nós precisamos lidar ao longo da nossa vida. E aí Emmanuel continua: jamais suponhas que a sua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos outros que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. E isso aqui é uma coisa que a gente precisa realmente compreender. Às vezes, as nossas intolerâncias, ou o nosso preconceito com relação ao outro, é porque a gente acha que só existe um caminho para evoluir, um caminho para ser feliz, mas a gente precisa aprender a respeitar as diferenças, porque para cada pessoa essa evolução perpassa por um caminho diferente. Essa autolibertação que o Emmanuel vai explicar aqui para a gente, dessa passagem de Paulo, ela é diferente para cada um. No meu caminhar, por exemplo, eu posso prever que a minha vida seja feliz com tal pessoa, vivendo tal vida, tendo tal emprego, mas isso não é o que trará felicidade e evolução para todos. Eu posso compreender que a minha evolução perpassa pela necessidade de entendimento e conhecimento do que a doutrina espírita traz. Mas eu tenho inúmeros irmãos que são muito mais evoluídos até do que eu e não são espíritas. Eles não precisam necessariamente desse conhecimento. Eles precisam conhecer a verdade, porque já dizia Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é uma só, mas as formas de chegar até ela são diversas. E aí o Emmanuel continua dizendo: sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guarda o sarcasmo ou o insulto dos outros. Guardar, o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Então, para que, ficar acumulando esses ressentimentos, essas mágoas, esses desentendimentos? É isso que ele vem trazer para a gente. Nós não temos necessidade, deixemos isso, sabe? Em geral, as pessoas que nos machucam, que nos dizem algo, são pessoas que já estão machucadas por dentro. Porque a gente precisa compreender que a gente só dá aquilo que a gente tem. A gente não dá nada que a gente não tem. Então, se alguém nos fere, se alguém nos ofende, é porque é só aquilo que essa pessoa tem para dar. Mas a gente precisa se livrar desses melindres, entender que aquele desabafo, sabe, que tudo aquilo que foi despejado em nós, na verdade é um reflexo daquela pessoa que disse. Então a gente precisa deixar essas mágoas para trás, porque elas não nos fazem bem. E Emmanuel continua: desanuvia a mente, cada manhã, e segue para adiante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida, e não com os homens que a malbarataram. Então, o nosso acerto de contas são com aquelas pessoas que nos deram a oportunidade de estarmos aqui. Deixamos aqueles que nos magoaram para lá. Não percamos tempo com essas ofensas. Sigamos adiante. Deixa
que a realidade te auxilie a visão, e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Então, quantas e quantas pessoas nós não encontramos ao longo da vida que nos auxiliam, né, a fazer o bem, e são anjos anônimos que auxiliam na nossa felicidade? Então, Emmanuel, no seu último parágrafo, nos diz: aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do teu dever, que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a qualquer patrimônio de ordem material, nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Olha só que lição. Quando nós nascemos, o que nós trazemos? Quando a gente visualizar e entender o que a gente traz no momento do nascimento, a gente vai compreender o que a gente leva após a morte. E aí na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, né, que é uma das obras básicas, na questão 150, num capítulo que vai falar sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual, na questão 150b, o Kardec faz o seguinte questionamento: a alma nada leva consigo deste mundo? Será mesmo que nós não levamos nada? E a resposta dos Espíritos é: nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixas sobre a terra. Então, a partir dessa questão, né, desse ponto crucial, a gente faz o link com essa passagem de Paulo e sobre essa explicação do Emmanuel. Porque a gente precisa compreender que no momento desse desenlace, né, da vida material, a gente só consegue levar aquilo que realmente pertence a nós, espíritos. E o que a gente leva é isso, é esse entendimento, né? É essa lembrança que pode ser doce ou amarga, dependendo daquilo que a gente vai decidir guardar. E olha só como isso se encaixa com o que Emmanuel veio explicando para a gente ao longo de toda essa leitura, dizendo para a gente que a gente precisa se livrar das amarras, que guardar mágoas é como, né, cultivar espinhos dentro de nós mesmos. Então, quando a gente começa a se libertar desses sentimentos, entende que a nossa caminhada ela é solitária, mas que ao mesmo tempo nós recebemos ajuda sempre que pedimos e sempre que necessitamos, a gente vai começando a achar esse caminho cada vez mais doce e mais feliz. E apesar da doutrina explicar para a gente que a felicidade ainda não é deste mundo, desse mundo de provas e expiações em que vivemos, ela também diz para a gente que já é possível ser tão feliz quanto se possa ser. Ou seja, tudo, né? A nossa felicidade, a nossa melhora, a nossa evolução, ela perpassa pela necessidade de nós realmente fazermos um curso de autolibertação. E o caminho já foi nos dado por Jesus, por Paulo, por Emmanuel e por tantas outras pessoas que passam no nosso caminho e nos ensinam todos os dias que é preciso buscar essa evolução espiritual. É preciso nos libertar das amarras que nos prendem ao eu, ao egoísmo, ao egocentrismo, e que nós possamos compreender essa lição e seguirmos cada vez mais felizes. Eu sou Isabela Martins e estamos aqui para mais uma lição do livro Fonte Viva. Até a próxima! Agradecemos a Isabela Martins pelos esclarecimentos e estudo de hoje. Esperamos ter contribuído de alguma forma com os nossos seguidores e ouvintes. Amanhã teremos a nossa companheira, Fátima Goethe, que vai estudar o capítulo 48, cujo tema é Diante do Senhor. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação. Também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Busque a Casa Espírita mais próximo de você e estude o Espiritismo para
se familiarizar melhor, entender melhor esta doutrina que consola e transforma. Que a paz do Cristo permaneça com todos e até amanhã.